Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para mais um OFM Cast, o primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre xixi na cama. É isso mesmo. Pode parecer até engraçado um tema desse num podcast de OFM, mas vamos ver se tem alguma relação. Olá, Patrícia. Olá, Tudo bem? tudo bem? Essa semana, na terça-feira, nos toques funcionais, você tratou sobre esse tema, né, relacionado ao xixi na cama, né, a famosa enurese noturna, né, na criança. Então, acho que assim, para a gente falar um pouquinho sobre isso e relacionar um pouquinho com a FM, tudo, a gente tem que começar a falar do sono, né? Então, assim, eu queria te perguntar, existe uma diferença entre o sono da criança e o sono do adulto? Ok, vamos lá. Vamos aprofundar o que a gente conversou na terça-feira, né? É isso mesmo. Já que é noturno, é enurese noturna, a gente precisa falar de sono, né? Que tá, com certeza tem alguma relação com o sono, né? O sono é um tema extremamente interessante. Hoje nós temos, né, no Brasil muitos bons estudiosos de sono, e existe, sem dúvida nenhuma, uma diferença grande entre o sono da criança e o sono do adulto. Sim, com certeza. Principalmente porque a gente tem dois tipos de sono, né, específicos. A gente tem o sono REM, que é aquele onde os olhinhos mexem sem parar, e o sono não REM, que também é chamado de sono sol ou sono de ondas lentas. Né? Hoje usa mais o termo não REM. E o sono REM, que tem esse movimento, ele também era chamado, o Dr. Douglas sempre gostou de chamar de sono paradoxal. Por quê? Porque o cérebro está em alta atividade e a pessoa está num sono completamente profundo. Então, é muito interessante esse paradoxo, né? Então, por isso que é também chamado de sono paradoxal. Mas, enfim, a sua pergunta é se a criança tem um sono diferente do adulto. Completamente diferente. Especificamente, esse sono REM, por exemplo, numa criança, segundo a literatura, o tempo de duração do sono REM na criança varia de 50% a 80% do sono. E no adulto, e já mais no idoso, isso cai às vezes até para 10%, 8%, segundo a literatura, no idoso, né? Então, isso interfere demais nas reações do corpo do indivíduo, né? Porque tudo no corpo tem uma conexão. E o sono, ele é extremamente relevante para várias funções que a gente realiza, né? Então, a gente já começa a pensar por aí. Bacana demais. Bom, falando, né, em questão de sono, em questão de xixi e tudo mais, eu acho que é preciso a gente também falar um pouquinho sobre um hormônio específico relacionado com essa função, que é o ADH, né? Uhum. Então, assim, explica um pouquinho que hormônio que é esse, né, o ADH. Uhum. O ADH significa hormônio antidiurético, né? Então, é um hormônio que é secretado pela hipófise. A nossa hipófise, né, que é aquela glândula que fica lá na base do crânio, ela tem duas partes distintas, uma é chamada de adenihipófise, a outra é chamada de neurohipófise. Então, a neurohipófise é que secreta esse hormônio, que é o antidiurético. Então, o nome dele mesmo já está falando, antidiurético. Ele diminui a diurese, diminui o volume de urina. Quando esse hormônio não está sendo secretado adequadamente, a gente tem um aumento de volume de urina, quando há um bloqueio da secreção desse hormônio, né? E algumas perturbações do sono, elas podem interferir nessa liberação do hormônio antidiurético. Então, esse hormônio fica meio que sendo secretado num nível baixo, e com isso há um aumento da produção de urina, né? Então, esse é um tema importante da gente pensar, porque, por exemplo, dentro dos distúrbios do sono, o mais comum é a respiração oral. Sim.
tá? E a respiração oral, ela interfere na oxigenação geral e ela, de alguma forma, interfere na liberação do ADH. Então, isso está fazendo essa conexão entre um distúrbio do sono e a alteração do ADH e, consequentemente, o aumento da produção de urina, que pode levar ao xixi na cama. Ou seja, nós estamos começando de novo a interrelacionar aí as funções, né? Exatamente. Você já comentou aí bem sobre a respiração oral e o distúrbio do sono, né? Então, assim, falando sobre a respiração oral, uma coisa que comumente a gente vê, né, falar e ouve e tudo mais, é que a adenoide hipertrofiada, né, ou a famosa adenoide, que o pessoal fala, fulano tem adenoide, né, a criança tem adenoide. É uma causa, né, de respiração oral? Pois é, essa pergunta ela é muito bem-vinda, porque mudanças de paradigma são sempre complexos, né? As pessoas têm muita resistência em mudar paradigmas. E durante muitos anos, essa foi a crença geral, né, dentro das áreas médicas. A adenoide é um tecido linfóide, ou seja, é um tecido de proteção. E existe uma mudança de paradigma hoje nessa compreensão, onde a gente entende que a hipertrofia da adenoide ela é muito mais uma consequência do que uma causa da respiração oral, porque quando a criança está respirando normalmente, ela faz toda a proteção daquele ar que está entrando, né? A gente tem uma involução do tecido linfóide da adenoide. Então, existem correntes de cientistas hoje no mundo que entendem isso de forma diferente. Então, não basta ir só tirando a adenoide de todo mundo, porque tem muitos casos, e todo mundo sabe disso, a criança tem uma hipertrofia de adenoide, se submete a uma cirurgia e continua respirando pela boca, porque aquela não era a grande posição, a grande situação causadora daquela respiração bucal, né? Tem um trabalho feito pela Marina Batista, e ela mostra, né, que a respiração oral ela é responsável por um aumento de mais ou menos 16% no xixi na cama. Então, você compara crianças que respiram pela boca e crianças que respiram pelo nariz, as que respiram pela boca, elas têm 16% mais chance de ter enurese noturna, reforçando isso para a gente. E aí, quando a gente fala nessa questão, que não é a adenoide hipertrofiada que é a principal causa, talvez ela seja consequência, então aí a gente já se transporta para a ortopedia, pera lá. Então, a gente precisa atuar restabelecendo a forma correta desse ar passar pelo nariz, né? Então, já começa a ter essa interface aí da enurese com a ortopedia. Exatamente, exatamente. E assim, se existe essa relação, né, muito grande entre a respiração oral e as alterações do desenvolvimento crâniofacial, né, então a gente pode pensar e dizer o seguinte, né, que quando a gente melhora a morfologia do sistema estomatognático, né, através da ortopedia funcional dos maxilares, né, através de pequenas intervenções e tudo, a gente obviamente vai melhorar então a capacidade respiratória, né, daquele indivíduo. Exatamente. Então, essa que é a grande luz que nós precisamos trazer aqui hoje para o público que nos assiste, né? Então, é extremamente relevante a gente pensar nisso, que se eu trabalho as vias aéreas, porque na terça-feira eu até mostrei uma imagem, né, para as pessoas entenderem. Então, quem não assistiu terça-feira e quiser ir lá assistir, veja lá de novo. Eu mostrei uma imagem para que as pessoas tenham isso claro. O nariz e a boca têm uma relação direta, então, se eu mudo a forma da boca, eu também estou mudando a forma do nariz e a forma da passagem aérea, aqui da nasofaringe e orofaringe. Se eu mudo posição de língua, se eu mudo posição de mandíbula, eu desobstruo a passagem aérea e facilito a respiração pela via correta, que é a via nasal, né? Perfeito, muito bom. Então, assim, eu acho que aquele impacto inicial, né, de falar de xixi na cama
em um podcast de ortopedia funcional, né? Eu acho que a resposta da pergunta ela está aí, né? Assim, as práticas da ortopedia, né, elas podem ajudar, sim, a controlar a enurese noturna. Por quê? Né? Então, só nesse bate-papo aqui, a gente já chega nisso. Porque a gente está reestabelecendo as funções do sistema estomatognático. A gente está favorecendo, né, o crescimento e o desenvolvimento correto crânio-facial. E, com isso, a gente está ajudando a restabelecer a função respiratória, que está intimamente relacionada com o hormônio ADH, que é um hormônio que controla essa questão da diurese. Né? Então, assim, mais uma vez, a gente chegando aí e mostrando que a ortopedia funcional, né, os tratamentos ortopédicos funcionais, eles vão muito mais além dos dentes, além da gente mudar a posição, além da gente melhorar a oclusão, né? A gente, indivíduo, está deixando aquele indivíduo ter um crescimento e um desenvolvimento muito mais saudável, né? Então, acho que a resposta para a pergunta fica aí, né? Exatamente. E só para finalizar, tem uma revisão sistemática que saiu em 2017 a respeito, né, dessas questões da enurese. E o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: toda vez que você tiver uma criança com enurese noturna, primeiro você tem que encaminhar essa criança para um dentista para ver se as vias aéreas estão funcionando adequadamente. Então, junto com o otorrinolaringologista e o pediatra que está tratando, está abordando esse quadro de enurese, é preciso que tenha um dentista, naturalmente, ou um odontopediatra ou um ortopedista funcional, para que atue o mais cedo possível, restabelecendo as funções do sistema estomatognático, como você disse, para permitir a respiração nasal. Excelente, fantástico. Então, pessoal, esse foi o nosso OFMcast de hoje. Espero que todos tenham gostado. Né? Se gostou aí, deixa o seu like no nosso vídeo. Né? Se inscreva, se não está inscrito ainda, se inscreva no canal Patrícia Valério no YouTube. Né? Ative o sininho aí para você receber as notificações dos novos vídeos semanalmente. Né? E nos vemos na próxima quinta, já agora oficialmente presencial, né? Assim, com a nossa lá de volta no nosso estúdio, né? Falando frente a frente, né? De uma forma mais pessoal, vamos dizer assim, né? Mais tranquilo, tá? Então, um ótimo restinho de quinta-feira para todos. Até mais. Tchau, pessoal. A gente se vê semana que vem.